Levítico 12. Diz o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imundo durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. No 8º dia será circuncidado o prepúcio do menino. Depois ficará ela 33 dias, purificando-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, e não virá ao santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se ela tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando forem cumpridos os dias da sua purificação por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola para oferta pelo pecado, à entrada da tenda da congregação ao sacerdote. Ele os oferecerá perante o Senhor, fazendo por ela expiação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se os seus recursos não forem suficientes para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará por ela expiação e será limpa. Eu diz para os irmãos que cada capítulo nós estamos usando um versículo que abre do Novo Testamento, um versículo do Novo Testamento que abre o significado do capítulo de Levítico. Na semana passada, o capítulo 11, os irmãos lembram o que nós usamos? Hã? Não. 1 João, capítulo 5, é isso? 19, né? E diz o quê? O mundo jaz no maligno, tá certo? Hoje nós vamos usar Salmo 51, 5. A gente sempre, irmão, esse versículo, sempre eu confundo pecado e iniquidade. Eu não sei se é iniquidade, fui gerado, não sei. Temos que, eu sempre confundo esses dois aí. Como é que é? Iniquidade fui formado, veja bem. E em pecado me concebeu minha mãe. Olha, veja, se você trocar a iniquidade e o pecado aí, você mata o sentido. Em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, a transmissão do pecado, tá certo? É isso que nós vamos falar hoje. Na semana passada, no capítulo 11, nós vimos que nós estamos cercados de pecado, de contaminação por todos os lados, nos ares, na terra, nas águas, seja do rio, seja do mar, é isso? Isso quer dizer que o mundo jaz no maligno. E nós temos condições de saber o que é imundo e o que não é imundo. Os animais têm a unha fendida e ruminam, são os animais limpos, né? Alguns têm uma parte só, mas não tem a outra. É isso? Isso simboliza determinado tipo de cristão. É o cristão camelo, é o cristão coelho e é o cristão porco, né? Desculpe, é o cristão porco. Os irmãos lembram que você encontra 2 vezes no Novo Testamento, você tem o porco e o cão mencionados juntos, lá em Pedro e Sermão do Monte. Não deis aos cães, nem jogueis vossas pérolas aos porcos, né? Então, porca lavada voltou ao espojador da lama, e ao cão voltou ao seu próprio vômito, né? Então, você sabe, ali tem os dois, né? O cão é um animal totalmente imundo, porque não rumina e não tem a unha fendida. Mas o porco é uma imitação, né? Ele tem a conduta. Do lado de fora ele tem a unha fendida. É isso? Mas ele não rumina. Não tem a realidade interior. Já o camelo é o contrário. Ele rumina, mas ele não tem a unha fendida, né? E assim nós aprendemos algumas lições. Tem muito mais que a gente poderia mencionar, mas ficamos aqui. Hoje nós queremos ver a transmissão do pecado. Tá certo? E aqui está claro, os irmãos viram, que a ordem do Senhor é dizendo o seguinte: quando uma mulher tivesse um filho, ela ficaria imunda 7 dias. E depois a purificação continuaria ainda por 33 dias. Ou seja, num total de 40 dias. Se fosse menina, era dobrado. Era 7 dias e depois mais 64, completando o total de... Eu falei quanto? Falei 7, desculpe.
o dobro, né? Eu disse para os irmãos o dobro, né? Então são 14 mais 66, que daria o total de 80 dias, é o dobro, tá certo? É o dobro. Então, irmãos, parece que o Senhor queria lembrar alguma coisa aqui para as mulheres, algum lembrete para as mulheres aqui, tá certo? E isso é muito importante. Olha, eu digo para os irmãos, alguma coisa relacionado com a mulher aqui nessa história, não é apenas de lembrar, não é, que a mulher, ela introduziu, não é, porque a Bíblia não diz que foi a mulher que trouxe o pecado, é por um homem que entrou o pecado. Mas Paulo não deixou de dizer que a mulher caiu em transgressão. Só que ela foi tirada do homem, tá certo? O homem é o cabeça. Se a mulher tivesse comido sozinha, o problema não teria sido tão sério, né? Mas como o homem comeu, ele é o cabeça federal, é o representante da raça. É por isso que a Bíblia fala sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, não, é o último Adão. Agora é o primeiro homem e o segundo homem. Aí está certo. Então você pode ver, um estava no jardim do Éden, cercado de tudo que era tipo de, né, de árvores frutíferas, mas o outro, o último Adão, o segundo homem, estava no deserto, sem comer nada, sem beber nada, 40 dias. Não parece lembrar a gente alguma coisa, esses 40 dias aqui que a mulher... Os irmãos sabem o que é 40 na Bíblia, o significado? 40 é provação. Você pode pegar em todo lugar 40. Agora, 42 é provação com sofrimento. Parabéns. Esse leu o livro do Christian Schenck. Não leu? Estou brincando. 42 é provação com sofrimento. É grande tribulação. 42 meses. É isso? Então, irmãos, olha, para dar a entender, alguns autores acreditam que o tempo que o Adão ficou inocente, sem pecar, foi 40 dias. A Bíblia não diz, né? A única indicação que você tem é aqui. Mas há esse lembrete lá, né, de Jesus passando 40 dias, sendo tentado, tá certo? E aí vem o período também de provação do Adão, né? Eu acho bastante aceitável, né? Ainda que não podemos ser dogmáticos, que a Bíblia não fala nada a esse respeito assim claramente. Agora, irmãos, prestem atenção, por quê? Por que o Senhor queria nos dar essa... Eu vou aproveitar e vou falar com os irmãos aqui logo no início, né? Com todo o amor cristão, com todo o respeito, mas há alguma coisa que os irmãos precisam saber. Há um desvio que está sendo ensinado, tá certo? E em breve vai aparecer, se já não apareceu na televisão, porque eu não assisto, não posso dizer, tá certo? Há alguém que está começando a ensinar para os filhos de Deus que nós temos que guardar os sábados, tá? E alguém tem programa na televisão, programa de alcance nacional, tá certo? Quem me ouviu há 5 anos atrás, ou talvez mais, sabe perfeitamente o que eu falei a respeito dessa irmã. Eu adverti dizendo, irmãos, se esta irmã não estiver na posição de véu, com a cabeça coberta, ou seja, ela não tem cabeça. Tá certo? Hoje as mulheres casam, colocam o véu na cabeça, acham que é um enfeite. Não, enfeite não, é que quando você colocou o véu e você saiu da frente do padre, ou do pastor, ou seja, de quem seja lá o casamenteiro, as pessoas só vêem uma cabeça, só do marido. Você perdeu a sua cabeça. Só isso. É isso que chama o uso do véu, né? Que a mulher tem que ter o sinal de autoridade na cabeça por causa dos anjos. Quando a igreja está reunida, irmãos, a assembleia está reunida, tem anjo bom e anjo ruim. Os anjos bons estão ali para aprender. A palavra de Deus diz que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais através da igreja. Então, irmãos, o que eu estou fazendo aqui hoje, você nunca pensa que o auditório para mim é pequeno. Às vezes eu esqueço, mas de vez em quando o Senhor me lembra, não esqueça que você está pregando para um auditório muito maior. Cuidado com o que você fala. Há um auditório que está me ouvindo aí, né? Vocês não estão vendo, nem eu, mas eles estão ouvindo. Uns estão aprendendo sobre o Evangelho, porque os querubins estavam assim em cima do propiciatório olhando para o sangue. Por quê? Por que o sangue do nosso Senhor
Por que o nosso Senhor tem que morrer? O que ele fez? Eles querem aprender, eles não sabem. Coisas que os anjos desejam atentar, diz Pedro na sua primeira carta. Eles estão curiosos ali olhando, eles estão voltados assim, ó, para o propiciatório. Agora os maus, eles têm que aprender a obediência. Olha, irmão, o ser humano é orgulhoso demais. A palavra de Deus diz em Hebreus que quando Deus introduzir na terra novamente o primogênito, não o unigênito. Então não é a primeira entrada dele nessa terra, é a segunda. Na primeira é como unigênito, mas agora ele diz, ao introduzir novamente na terra o primogênito. Isso quer dizer que ele já ganhou um monte de irmãos, somos nós. Pessoas como nós que ele não se envergonha de chamar de irmãos, como está em Hebreus. Aí vai haver uma ordem no universo. Todos os anjos de Deus o adorem. Por que não vai haver oportunidade para os anjos? Por que só nós é que somos os bonzões? Alguém diz, em Hebreus está escrito que Deus não toma descendência dos anjos. Irmão, Deus não está falando nada sobre isso. Deus não está falando nada sobre isso. Os anjos estão em provação, nós também estamos em provação. Mas agora, o assunto é com respeito às mulheres e os anjos. As mulheres, a palavra de Deus diz, não podem exercer ensino de autoridade. Se elas tiverem que se levantar para definir o que é doutrina na palavra de Deus, elas estão se expondo aos ataques dos principados e potestades. Não é demônio não, viu, irmão? Demônio é coisa pequena aqui da terra. É principados e potestades. São dominadores das trevas que estão aí nos lugares celestiais. Quer ver a prova? Deixa eu ler para você. Infelizmente, nós temos um costume, né? Tudo aquilo que não encaixa muito bem dentro da nossa prática do cristianismo no século XX, nós dizemos, isso aqui Paulo escreveu para aquela igreja daquela época lá, é só para os coríntios. Só que ele não mencionou isso, né? Dizendo, isso eu estou escrevendo só para os coríntios. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 11. 1 Timóteo, não é segundo, não, primeiro. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado. Você sabia disso? Eu não sabia que Adão não foi enganado. Ele enganou Eva, mas Adão não. Está vendo? Não é o que está escrito aqui? Mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado, em transgressão. Está vendo? O homem, Adão, não foi enganado. Ela chegou e disse assim, come desse fruto aqui, é bom. Ele olhou para ela. Como é que eu posso rejeitar alguma coisa dessa Eva? Né? Comeu com os olhos abertos. A Bíblia diz, não foi enganado. Os irmãos estão vendo? É por isso, irmão, que o homem na Bíblia sempre, o homem representa a razão. A mulher sempre representa a emoção. Sempre representa a emoção. É por isso que a mulher, sendo emoção, ela pode ser enganada. A emoção me engana, agora a razão não. Está vendo? Se você ler o livro de Ruth, você vai observar o que o Boaz falou. Ele falou com Ruth, siga os varões. Boaz lá representa Cristo. Está vendo? Então, irmão, a gente nunca segue a emoção. Aí o irmão chega, não, meu irmão, eu tive uma reunião, tive um calafrio, que os cabelos ficou tudo em pé. Né? Aí, irmão, mas não é só o Espírito Santo que faz os cabelos ficar em pé, não. Não confunda emoção com mover do Espírito Santo. Ok? Então, irmão, olha, que Paulo está dizendo aqui é o seguinte,
que a mulher, pelo fato de ela ter sido enganada, ela perdeu o direito de tocar em ensino com autoridade. Exatamente isso, chegar e falar assim: temos que guardar o sábado. Isso é ensino com autoridade. Se você fizer isso, cuidado. Você é do sexo feminino, não faça isso. Os irmãos querem ver só uma ideia? De onde você acha que veio Adventismo do sétimo dia? Ellen G. White. De onde veio o Espiritismo? Não pensa, não é homem não, irmão. Não. Não, senhor, não, eu falei que não é homem. Irmão, eu estou dizendo, não é homem. As irmãs White, tá? Desculpe, as irmãs Fox, da Inglaterra. Tá? De onde veio a ciência cristã? Mary Baker Eddy. Tá? E você pega a história todinha, quase tudo que heresia no mundo, desculpe as irmãs, foi introduzido pelas mulheres. Sim. Inglesa. Irmãs Fox é inglesa. Quem codificou, escreveu o Evangelho, entre aspas, segundo o Espiritismo, foi Allan Kardec, francês. Ok? Mas quem trouxe essa heresia foram duas irmãs, as irmãs Fox da Inglaterra. Tem mais, eu tenho um livro em casa que o autor mencionou uns 5 ou 6 casos, eu não me lembro todos eles. Vocês vão estar entendendo por que Paulo em 1 Coríntios 14 disse que a mulher esteja calada na igreja? Veja, quando ele está falando a mulher esteja calada na igreja, não é quando o povo de Deus está reunido não, irmão. Porque na mesma carta aos Coríntios capítulo 11 diz assim: a mulher que ora ou profetiza sem ter a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Como é que ela pode orar e profetizar sem falar? Nunca vi. Você já pensou chegar a profetizar para você? Já pensou que maravilha? Aí eu pergunto para você, você gostou? Você fala para mim. Não, Paulo diz que a mulher pode falar na igreja, pode orar e pode profetizar, tá certo? Mas quando ele fala a mulher esteja calada na igreja, quer dizer, ela não pode levantar na igreja no sentido mais amplo, ou seja, dar direção para o povo de Deus. Isso acontecer, irmão, pode saber, olha, eu ouvi a fita, tá, da irmã, eu acho que não precisa nem mencionar o nome, porque você sabe quem que eu estou falando. Eu ouvi as fitas, 2 fitas, tá? E ela explicando, e não há nada novo. Tá vendo? Uma profeta foi levantada e dizendo: minha serva fulano de tal, não temas, levanta e prega, porque você tem toda a revelação sobre o sábado. Alguém tinha que checar. É essa pessoa que deu essa profecia. Então nós vamos aceitando tudo. Não é? Nós vamos ver agora mesmo alguma coisa. Você vai ver como o número 8 está aqui presente em tudo que se fala de vitória sobre o pecado. Não é? Tudo é 8. Tudo é 8. Não é 7, é 8. Você quer ficar no 7? Volta lá para os 10 mandamentos. Coloca o jugo, não é, no seu pescoço, que Pedro diz: nem nós e nossos pais conseguimos carregar o jugo da servidão. Não quer dizer que você agora joga os 10 mandamentos fora, eu não preciso mais praticar. Mas Jesus, quando ele veio, ele disse: olha, não é só o que está escrito lá, não adulterarás, eu porém vos digo. Você está achando que é só se você realmente consumar o ato? Não, eu vos digo, qualquer que atentar numa mulher, cobiçando no seu coração, já cometeu adultério com ela. É mais profundo ainda. Não quer dizer que você jogou fora, não. Agora, só que no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, você encontra todos os 10 mandamentos repetidos, para você praticar, menos o sábado. Exatamente o que está sendo ensinado que deve ser praticado. Olha, irmão, eu só abrindo um parênteses aqui, não é meu propósito, não é, mas eu acho que é oportunidade, né, para a gente advertir. Sábado, irmão, na Bíblia é uma pessoa. Sábado não é um dia. Nós não estudamos aqui 70 anos, há pouco tempo, do cativeiro? Por que Deus levou o povo 70 anos para o cativeiro, irmão? Me ajuda vocês que ouviram. Porque roubaram o dia do descanso. O que é o dia do descanso? É o Senhor Jesus. O homem foi criado no 6º dia. O primeiro dia dele é o 7º. Não é isso? Nós já entramos no descanso. Ou seja, o homem não pode fazer nada para a sua salvação.
Aí Jesus, quando estava na terra, ele disse: meu pai trabalha até agora. O que quer dizer até agora? Desde quando? Né? Desde Gênesis capítulo 3, desde que o homem caiu, diz: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Trabalha para quê? Para a salvação do homem. Agora ele diz: eu estou querendo descansar. Quando é que ele vai descansar? No 6º dia, quando aparecer a imagem dele no homem. Aí descansa no 7º. O irmão sabe que agora nós estamos chegando no final do 6º dia, né? 6.000 anos agora, no 2000, né? Quem sabe o 7º está chegando aí para a gente descansar? Já falamos isso aqui. Eu sei que entrou no ouvido e foi embora para muita gente. Irmão, você não sabe que tremenda verdade está atrás disso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, meus irmãos, ó, através da mulher entrou a morte e também a vida, né? Jó, veja o que está escrito em Jó. Jó capítulo 14. Verso 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Está vendo? O que é isso, irmãos? Isso é Salmo 51, 5. Não é isso? Agora você sabe por quê? Agora você começa a entender um pouquinho. Por que que quando Jesus veio a esse mundo, José não participou do programa? Não é isso? José foi colocado de lado. O Espírito Santo veio, porque se José tivesse participado, aí Jesus também estaria aqui, ó, dentro desse mesmo sistema. Em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu, me gerou minha mãe. Está vendo? Mas ele não teve pai humano, foi o Espírito Santo que gerou. Por isso disse: o santo que de ti há de nascer. Esse é o único, é o único. Está vendo? E a Bíblia quando diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. É inacreditável, irmãos. Como é que as pessoas não conseguem ver que Deus não pode ter mãe? É impressionante, impressionante. Como os olhos são cegados. Como os olhos são cegados das pessoas. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Salvador de quê? Jó 25, verso 4. Portanto, como seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Então, só uma exceção em toda a história humana, só uma. Está vendo? E você sabe o que está escrito em Gênesis 3,15? Lá tem a resposta. Que semente? Semente da mulher. Porém, inimizade entre a tua semente, semente da mulher, e a tua semente. Semente da mulher? Mulher não tem semente. Semente é do homem. É o homem que planta a semente. Está vendo? Mas Jesus é o único na história da humanidade que é a semente da mulher. É isso? A galinha pode botar o ovo, não pode? Mas ela bota o ovo, você pode comer o ovo. Mas em outras ocasiões você não pode comer o ovo. Aí você sabe por quê, não é? Ou não sabe? Sabe quando é que você não pode comer o ovo? Né? É quando o galo teve participação. Isso? Ele teve participação. Há alguma coisa do galo que está lá dentro. Aí você vai encontrar que já não dá para comer mais. Lá dentro tem uma coisinha feiosa lá dentro. Né? Foi gerado, tem um pintinho lá dentro. Isso? Mas no caso de Jesus, não. No caso de Jesus foi o Espírito Santo quem gerou. Ele diz: o que de ti é gerado é do Espírito Santo. Então, irmão, está aqui bem claro. Olha, como seria puro aquele que nasce de mulher? Essa era a dúvida do Jó naquela época, né? A criança já nasce contaminada pela impureza da mãe. O nenê nasce fora do pacto.
Irmãos, é um tremendo desvio da palavra de Deus dizer que toda criança, filha de crente, já nasce debaixo da aliança. Não é verdade. Toda criança nasce perdida. E ela precisa chegar a um entendimento claro do que é a salvação, do que Jesus fez por ela. Ela tem que escolher, ela tem que entender que é pecadora, que é membro de uma raça caída, e que ela também pecou voluntariamente. E aí quando ela crê em Jesus, ela é salva. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. A criança aprendia nos dias posteriores da sua vida a lição da sua depravação de forma profunda quando sua mãe lhe falava dos 40 dias da sua contaminação. Ela ia aprender através da mãe. Os 80 dias, diz para os irmãos, provavelmente se refere a 1 Timóteo 2,14. É para lembrar para nós essa verdade, que a mulher, tá certo? Ela foi enganada e por isso ela não deve exercer esse tipo de autoridade, não é? Agora, irmãos, é interessante se você ler uma passagem de Paulo do Novo Testamento, que ele diz que em Cristo não há macho nem fêmea. Já leu isso? Sabia? E irmão Christian, ele conta de um irmão chinês que ele era uma pessoa muito espiritual, tá? Não era um pregador, era um irmão muito espiritual, muito crescido, um homem de oração. E uma vez o irmão chegou perto dele e falou assim: ô irmão fulano, vai lá e fala com os irmãos isso, assim. Aí ele perguntou para o irmão: irmão ou irmã? Ele conhecia isso aqui, ó, Gálatas 3:28. Em Cristo não há macho nem fêmea. Gálatas 3:28. Os irmãos estão entendendo? Olha bem. Em Cristo, quando nós estamos em Cristo, não há diferença. Não há nem judeu e nem grego, nem bárbaro. Tá certo? Todos nós somos igreja. O irmão sabe, irmão, nós perdemos tanto com as palavras que não são traduzidas. Igreja, de onde é que vem essa palavra igreja? Olha aqui. Igreja, no grego, ó, ek, não sei se é assim, kalem, ó, chamado para fora, eclésia, tá vendo? A palavra no original é eclésia, igreja. O que é igreja? Os que foram chamados para fora, né? Isso aqui é igreja. Por isso que a palavra certa seria assembleia. Nós mudamos o significado. Aí por isso tem a minha igreja, e a sua igreja, e a igreja do fulano, e a igreja do pastor. Não existe isso, não. A igreja é a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Tá vendo? E essas pessoas que fazem parte dessa igreja foram chamados para fora do sistema de Satanás. Uma vez que você saiu do sistema de Satanás, você é da igreja. Você não tem que entrar para a igreja. Ou você nasce dentro da igreja, ou você não tem jeito de entrar. Você já viu? Você pode fazer votação para o neném que nasceu, né? Por exemplo, um casal que já tem 2 filhos, esposa e esposa, 2 filhos. Aí agora nasce o terceiro filho, é o 5º membro da família. Aí chega em casa agora, vamos ter uma reunião, fazer uma votação. Quem é favorável que o neném seja membro da família? Dá para acreditar? Não, se você nasceu de novo, você nasce dentro do corpo de Cristo. Você não tem como entrar. Se você entrar, não é corpo, é cadáver. Oh, achei um dedo ali na rua, dedo bonito, acho que vou trocar pelo meu. Tem gente que não gosta do dedo, né? Encontra um dedo ali, coloca. Isso não é ser humano, isso é cadáver. Ai, fala de boca. Olha, irmão, como resolver? Não, deixa só um minutinho. Deixa eu botar aqui no macho e fêmea.
uma coisa que os irmãos às vezes não conseguem entender, que ajuda muito essa questão, porque eu fico humilhado, porque, não é? O homem é cabeça da mulher. Não, irmão, não é só isso, não. Você não leu 1 Coríntios 11, 3, lá diz: quero que saibais que o homem, o varão, é cabeça da mulher. Não diz que é o marido, nem o homem crente, não, viu, irmão? É o homem é cabeça da mulher. Qualquer homem, até incrédulo. Tá? Sabe o que é? Isso é governo de Deus, irmão. Tem nada a ver com a igreja. Na igreja não há macho nem fêmea. Se não tem macho nem fêmea, como é que você vai submeter? Na igreja nós somos todos iguais. Tá certo? Mas é no governo de Deus. Para Deus realizar a sua obra, a sua vontade, Ele estabeleceu determinadas normas. É o trono de Deus. De acordo com o trono de Deus, há diferença. Mas aí a mulher diz: mas aí é humilhação, né? Porque o homem é a cabeça da mulher, mas Deus é a cabeça do homem. Cristo é a cabeça do homem. Então, se a mulher está na posição de inferioridade, o varão também está. E sabe o que é pior? Deus é a cabeça de Cristo. Ele está humilhado? Agora preste bem atenção. A Bíblia não diz que é o pai ou cabeça do filho. Não. Pai, cabeça do filho, seria que a vida é a mesma. Ele diz: eu e o pai somos um. Mas ele não disse, ele diz: Deus é a cabeça de Cristo. O que quer dizer isso? Deus é o Criador, aquele que enviou o seu Filho, e esse Filho está na posição de Cristo, do ungido. Está entendendo? É questão da obra. É para a salvação da humanidade. Por isso essa diferença. Então, irmãos, na questão do governo de Deus, há diferença. Por isso, na igreja existem os homens de autoridade. Os presbíteros. Deus diz que Ele colocou na igreja universal, primeiramente os apóstolos, depois os profetas, depois os mestres. Há uma hierarquia. As maiores autoridades da igreja são os apóstolos. São os primeiros. E foi essa lição terrível que o Paulo teve que aprender. Que ele diz: eu sou o menor dos apóstolos. Aí o senhor disse: Paulo, muita humildade, né? Mas ser apóstolo é o primeiro da igreja. Vamos baixar isso aí um pouquinho. Aí levou ele para o nível dos irmãos. Aí disse: eu sou o menor dos santos. Tá? Ele disse que é menor do que qualquer um de nós está aqui. Porque ele disse que é menor dos irmãos. Aí Deus disse: não, Paulo, está bom ainda não. Vamos trabalhar um pouquinho mais aí. Você sabe, o nome dele era Saulo. Ele teve que ser transformado em Paulo. Saulo é o Saul do Velho Testamento, que é grandão. Paulo quer dizer pequeno. Bem, vocês já ouviram a pregação do irmão Christian Shane, né? Depois da conferência, ele falou aí sobre 1º e 2 Timóteo, né? Recentemente agora. Deve ter falado sobre isso, né? Aí isso é o principal dos pecadores. É o último estágio da vida dele. Então, irmãos, se nós aprendêssemos isso, não teria tanto problema. Né? Ficar choramingando: eu sou humilhado, não sei o quê, papapá. Né? Olha, irmão, o papel da esposa, a Bíblia diz, é submeter. Esse é o problema das mulheres casadas. E solteiras também. É submissão. Mas sabe o que é o papel do marido? Amar as esposas como Cristo amou a igreja. Pum! Qual que você acha que é pior? Ok. Vamos voltar lá para o nosso capítulo 12. Bom, ainda temos 1 hora, né? Hoje. Toda noite, hein, irmão? Ô, maravilha. Olha, irmãos, a solução de Deus, como é que pode se resolver o problema do pecado original? Existe, essa é uma palavra certa. Essa é uma palavra certa. Existe o chamado pecado original, existe. O que é? É que toda criança nasce contaminada pelo pecado. Ela nasce morta em delitos e pecados. Não pense, irmão, que se o nenenzinho, que é a coisa mais linda do mundo, né? Dessa vez eu não vou mencionar aquele nome para vocês, não precisa assustar, eu não vou falar, eu vou omitir, né? Aquele nenenzinho mais bonitinho. Você entregou, hein, Paulo? Não pode? A Paulo já falou lá. Né, dona Vita? Mateus e Marcos, né? Pronto, aí. Hoje eu mudei, né? Mas pode ser mais tenro, ainda mais bonitinho, quando está ali mamando, com 1 semana, 1 mês, a coisa mais linda, não tem coisa mais celestial. Você vê o neném no seio da mãe mamando, a coisa mais linda que tem. Mais pura, né? É celestial mesmo.
Mas sabe, aquele nenenzinho, o veneno já está lá dentro, irmão, por incrível que pareça. Deus não pensa que aquele neném morrer que vai direto para a presença de Deus, de jeito nenhum. O Espírito Santo tem que operar um novo nascimento naquela vida. Sabia disso? Porque já não é. Olha, se você assustar, você não entendeu o que nós vemos aqui. Em iniquidade foi formado. Onde? Onde é que você foi formado? E em pecado me gerou, concebeu minha mãe. O que o Jó falou? Como pode ser puro o homem que nasce da mulher? Mas é um nenenzinho que chega na certa idade, aí ele comete um pecado e passa a ser pecador. Não, irmão, você inverteu a ordem. Você precisa ler urgente, nascer de novo eu, por quê? Grande livro de um grande autor. Não vou te falar o nome. Irmão, nós pecamos porque somos pecadores. Não somos pecadores porque pecamos. Não. A laranjeira produz laranja porque é laranjeira. Não inverta a ordem. É porque você é mau. Você produz fruto mau. Já está lá dentro. Agora, irmão, como é que isso pode ser quebrado? Como é que Deus resolve o problema do pecado original? Aqui nós estamos falando praticamente do início da nossa vida cristã. Está aqui, ó. Versículo 3. No 8º dia será circuncidado o prepúcio do menino. Então, irmão, você vai ver agora que 8º dia aqui é um número tremendo na Bíblia. Está vendo? Por isso, irmão, olha, há muitos pregadores nos Estados Unidos hoje, Deus está levantando homens que eu nunca podia imaginar que iam pregar sobre essas coisas, anunciando, dizendo, olha, a história do homem são 6.000 anos, 6 dias, do Gênesis capítulo 1. Lá, irmão, não é a criação original da terra, é restauração da terra. A partir do versículo 3, Deus vai trabalhar 6.000 anos, 6 dias. No 7º dia, o que é? O descanso, é o milênio. Mas no milênio ainda tem pecado? Tem pecado. Isaías diz que uma pessoa que morrer aos 100 anos vai morrer jovem. Se ele pecar, ele morre. Então tem pecado. Ainda na época do milênio. Lógico que não vai ser relacionado com a igreja. Não temos tempo para explicar para os irmãos agora. Mas o que vai acontecer? Quando chegar no 8º dia, no 8º milênio, diz, e viu novos céus e uma nova terra, onde habita... A justiça habita lá. Justiça, irmãos, é o oposto do pecado. Tá vendo? Só no 8º dia. Está aqui, ó. No 8º dia. Tá vendo? Se você ler, olha, a purificação do leproso era o 8º dia. A mulher do fluxo de sangue, 8º dia. O nazireu de Números capítulo 6, 8º dia. E você sabia que quando você pega o nome Iesus, no grego, ó. Isso é Jesus. Se você pegar o valor de cada letra dessa no grego, de somar 888. Tá vendo? Esse é o número dele. Tá vendo? Então, irmão, a Bíblia está cheia desses exemplos. 7 na Bíblia é perfeito temporário. 8 é o perfeito eterno. Tá certo? O irmão Christian disse, né? Aí vocês que estudaram devem saber. Isso aqui, ó, é o quê? É infinito em que é? É matemática. É matemática. Tá vendo? Mas quando você põe o infinito de pé, é ressurreição. Tá vendo? Jesus é infinito. Mas quando você pôs o 8 de pé, é ressurreição. Então o número 8 na Bíblia, irmão, é o número de um novo começo. Deus estabeleceu que Ele vai tratar com o ser humano em 7 dispensações. Os irmãos já ouviram eu falar aqui um monte de vezes sobre saber as 7 dispensações. Quão importante é. Tá certo? Deus vai tratar de dividir o período chamado de tempo, como se fosse esse quadro aqui, ó. Gênesis 1 para trás, eternidade passada. Apocalipse lá, 21 para frente, eternidade futura. Isso que está aqui dentro, ó, chama-se tempo. Ele dividiu em 7 divisões.
E nessas 7 divisões ele vai tratar com o homem até chegar naquele ponto onde a justiça vai habitar no novo céus e na nova terra. Só quando é? No 8º dia. Alguns acreditam, irmão, que é o 8º milênio. Há uma indicação tremendamente forte com respeito a isso. Muito bem. Ao 8º dia, o menino será circuncidado. Os irmãos sabem por quê? Porque a menina não podia ser circuncidada. Bem, alguns autores, né? Eu às vezes, irmão, eu procuro evitar de mencionar alguns pontos. Não é questão do meu conhecimento, tá? Não é do meu conhecimento. Alguma coisa que eu li de outros irmãos, mas alguns autores acreditam que esse menino que é circuncidado, que é o 8º dia, representa Cristo. Tá certo? E essa circuncisão, você sabe, quando você circuncida, significa cortar a carne fora. Tá vendo? E cortar a carne fora aqui significa exatamente isso. É você ser livrado da influência, do domínio dessa velha natureza. Como você pode ser livrado dessa mácula, dessa contaminação que a nossa mãe, né, nossos pais nos passaram através da geração. Então ele disse, o 8º dia. Né? Os irmãos lembram que dia que o Isaac foi circuncidado? No livro de Gênesis. 8º dia. Né? Não somente, irmãos, olha, não apenas tem um significado espiritual, mas como eu disse para os irmãos semana passada, o 8º dia da vida de uma pessoa é o dia onde a coagulação do sangue tem a maior intensidade em toda a vida. Aí você pode imaginar uma pessoa fazer uma faca de pedra. Aí você lembra da mulher do Moisés? Ela ficou apavorada quando Moisés disse, olha, tem que circuncidar o prepúcio desse menino. Essa aliança que Deus, o Senhor Jeová fez com Abraão. E eu agora sou servo dele, estou indo para libertar o povo do Egito. O povo dele. Como é que eu posso ir em desobediência? Eu não posso fazer isso. E a mulher chamando ele de sanguinário. Você não pode fazer uma coisa dessa. Como é que você vai pegar uma criança dessa, né, e cortar o prepúcio do menino? Você imagina, irmão. Hoje a operação, se você não está sabendo o que eu estou falando, é chamada operação de fimose. Já pensou aquela parte do corpo do homem, de uma criança, você pegar com a pedra? Lembra lá da história do Velho Testamento do filho do Jacó? Que a irmã dele foi violentada? Eles chegaram e falaram, não, tudo bem, então nós podemos dar nossas filhas para vocês e casar com as suas filhas e tal, mas vocês têm que circuncidar. Aí circuncidaram todos os varões, quando está todo mundo lá no auge da dor, não é, da febre, eles entraram e mataram todo mundo. Era uma coisa pavorosa, né? Os filhos de Jacó. Jacó ficou apavorado, nossa, que coisa terrível que vocês fizeram. Agora imagina a criança, não era um varão, uma criança. Aí os irmãos sabem o que aconteceu? No meio do caminho, quando Moisés estava a caminho, aí a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor quis matar a Moisés. Eu imagino, irmão, que a Bíblia não diz, mas eu imagino que a Zípora, ela viu realmente o anjo do Senhor com a espada na mão e acho que ele deve ter errado algumas vezes. Acho que ele, né? O golpe foi de misericórdia, mas ele deve ter errado. E quando ela viu aquilo, ela mesma correu lá e julgou o menino nos pés de Moisés e disse, você é um esposo sanguinário. Sumiu Zípora do relato da Bíblia. Não se fala mais sobre ela. Ô irmão, falta de luz e de revelação é coisa tremenda. Né? Muitas vezes, né? Não é questão de esposa, né? Às vezes existem esposas consagradas que os maridos são um empecilho, né? O inverso. Mas como está aqui no caso da Zípora, né? Como ela foi um problema para Moisés. E ela não foi mais mencionada. Mais na frente, Moisés teve um problema terrível com a própria irmã e com Arão. Porque ele havia tomado uma mulher cuxita. Uma mulher que era descendente de Cuxi. E alguns acreditam que ela era uma mulher de cor. Né? Por causa da palavra Cuxi, que era descendência. Né? E ela então questionou, não é, a questão do Moisés. Está lá no livro de Números. E ela ficou leprosa por isso. Aí você pode ler também lá. O 8º dia resolveu o problema dela. Muito bem. Aí o que tinha que fazer, irmão? Diz aqui, ó. Quando forem cumpridos, verso 6, quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola para a oferta do pecado, à entrada da tenda da congregação ao sacerdote.
E ele oferecerá perante o Senhor e tal. Agora, versículo 8. Se os seus recursos não forem suficientes para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Muito bem. Agora, irmão, está entendendo? Se você não sabe como é que a receita do Senhor está aqui, 2 dos remédios estão aqui, ó, holocausto e oferta pelo pecado. São 5. De 1 a 7 você encontra 5. Holocausto, oferta de cereais, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela transgressão. Bom, se nós não conhecemos o que é isso, se você realmente não aprendeu para dizer, olha, irmão, oferta pela transgressão significa isso, numa frase. Pelo menos quando você está lendo aqui, olha, a mulher teve um filho, e agora ela deve fazer o quê? Quando cumprir os dias da sua purificação, então ela tem que fazer o quê? Trazer um cordeiro por holocausto e outro para oferta pelo pecado. Oferta pelo pecado, irmão, não é a mesma coisa que oferta pela transgressão, é diferente. Oferta pela transgressão não entra a pessoa, não tem a pessoa, são fatos. É alguém que teve um problema aqui, que não pagou, não sei o quê. Quando é oferta pelo pecado, aí aparece o príncipe, aparece o sacerdote, aparece a congregação. Aqui você tem a árvore e o fruto. Pecado é a árvore, transgressão é o fruto. É pecado e pecados no Novo Testamento. Também já estudamos isso aqui, né? Temos até fita gravada sobre pecado e pecado. Estudamos Romanos, não é isso? Muito bem. Vamos ver um pouquinho só nos minutinhos que nos restam, né? É que, olha, irmãos, a morte de Cristo na cruz é a única solução para remover completamente a mancha que está relacionada com o nascimento natural do homem. Ou seja, o pecado original. Agora, o que é holocausto, os irmãos sabem? A palavra holocausto significa tudo queimado. Tudo queimado. Tá certo? Por isso eu disse para os irmãos que na receita, o primeiro que é mencionado é o holocausto. Por quê? Porque Deus está enviando o seu filho em direção ao pecador. Então qual é a primeira condição de Deus? É que o filho dele seja totalmente consagrado a ele. Totalmente consagrado. Isso é holocausto. Ele era totalmente queimado sobre o altar. Nada era dele. Por isso, no início do seu ministério, Satanás disse, manda que essas pedras transformem em pães. Ele disse, não, Senhor, negativo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não posso fazer pão para mim comer. Eu vou fazer pão para outras pessoas. Transforma em pão para outra pessoa. Para mim, não. Não está entendendo? Esse é o significado. Então, no holocausto, é Deus caminhando em direção ao pecador. Mas quando nós formos estudar a receita, você vai descobrir que nós, para entender, nós temos que começar a oferta pela transgressão. Porque nós estamos caminhando em direção ao alvo de Deus em Cristo para nós, que é o holocausto. O holocausto significa que você vai chegar num ponto que você vai ser totalmente queimado. Totalmente queimado. Ó, isso aí, irmão, é figurativo. Ninguém precisa com medo de chamar bombeiro, nada não. Isso é figurativo, esse queimado aqui. Tá? Eu sei que você entende, estou só brincando. Só para acordar alguém, pode estar dormindo, porque está todo mundo acordado, né? Ainda que nós vamos até às 10 hoje. E os irmãos sabem outra coisa? Quando você começa a pesquisar no Velho Testamento todinho, você vai descobrir que o holocausto era a base para todas as ofertas. Ou seja, as outras todas eram colocadas em cima do holocausto. Por que Deus pode aceitar oferta pelo pecado, oferta pela transgressão, oferta de cereais e oferta pacífica? É porque o Senhor Jesus, Ele já tornou você agradável ao Pai. Ele nos fez agradáveis a si mesmo, no amado. É isso? Lembra quando Jesus foi batizado, Ele disse o quê? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Você sabe o que é comprazo? Em quem eu tenho meu prazer, em quem eu me deleito, é nele. Está vendo? Mas como nós fomos colocados no amado, então nós somos também feitos agradáveis. Essa é a palavra, irmão, propiciação. Cristo é a nossa propiciação. Propiciar significa tornar agradável. Os irmãos sabem qual é o nosso erro? Nós pensamos o seguinte, que Deus vai trabalhar na nossa vida e Deus vai transformar o Delcio, o velho Delcio, né? Carnal, mundano, pecador, e Deus vai operar em mim, transformar minha vida, transformar eu, o Delcio. Não, irmão. Ele vai crucificar o Delcio e vai fazer com que Cristo apareça. Você entende? Então não sobra nada, não quer dizer que ele destrói a minha personalidade, não é isso. Mas nós sempre achamos que tem um pouquinho de glória para nós. Não. Paulo diz, não mais, mas
Cristo que vive em mim. Está vendo? Não mais eu, é Cristo que vive em mim. Mas você continua vivendo, e a vida que eu vivo, ele continua vivendo? Continua. Na carne, aqui, eu vivo na fé do Filho de Deus. Não é que você é destruído. Agora, veja bem, o holocausto é a base. É a morte de Cristo segundo a apreciação do Pai. Tá certo? Não há pecado, tudo queimado. Mas quando chega na oferta pelo pecado, você vai ver que fala de Cristo em relação ao pecador. Tá vendo? E aí sim, aí é que entra a palavra lá de Romanos, capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Então essa é a lição, né? Agora, irmãos, aqui diz se a pessoa não pudesse oferecer, se ele não puder oferecer ao cordeiro, né, que custava caro, então tomará 2 rolas, 2 pombinhos. De quem você lembra? Maria e José, não é isso? Porque eles eram pobres realmente. Eles eram pobres, não é? Veja bem, Jesus disse em Mateus 11:5, aos pobres é anunciado o Evangelho. Quando ele falou para os discípulos de João, veja o que está sendo feito. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Um dia eu estava vendo um irmão pregar, ele falou, os cegos estão andando, os coxos estão vendo. Ele não conseguiu notar. Nossa, esse é milagre. Isso é milagre para ninguém botar defeito. Ô irmãos, olha, Deus tem misericórdia, sabe? Eu estava ontem eu fui lá estar com os irmãos lá em Contagem, e eu até faço uma propagandazinha para os irmãos. Se vocês quiserem um dia participar, vocês precisam ir lá em Contagem para participar do louvor dos irmãos de Contagem. Ô irmão, vai lá um dia para você ver. Deus deu a esses irmãos realmente o dom para cantar. 3 instrumentozinhos, né? Simples. Tem um baterista lá que toca mal, toca mal, fora do ritmo. Não vem não. Olha, então é uma guitarra, um contrabaixo e uma bateria. Mas olha, irmão, não precisa, eu não quero nem pregar quando eu chego lá. Vai lá um dia, depois você pega o endereço. Ó, os irmãos trouxeram ficha para inscrição da conferência e ninguém ficou lá para receber a inscrição semana passada. Vê se hoje nós vamos lembrar aí da conferência, né, dos dias do carnaval, né? Porque nós estamos falando conferência do carnaval, pessoal, é crente na conferência do carnaval? É nos dias, viu, irmão, do carnaval. Ok. Aos pobres é anunciado o Evangelho, não é isso? Então a graça de Deus, irmãos, ela vai ao encontro do necessitado, onde quer que ele esteja, na condição que ele se encontra. Não pode ser um bezerro, pode ser uma ovelha. Não pode ser uma ovelha, pode ser uma rolinha, né? Os irmãos lembram, acho que é Lucas capítulo 2, né? Lucas 2, 22, que fala sobre isso, ó. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. É o Senhor Jesus, né? Conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Isso prova que eles eram pessoas pobres. Pobres, né? Muito interessante, olha. Se um dia nós tivermos a oportunidade, né, de mexer um pouquinho no livro de Números, vocês vão ver os 42 acampamentos, desde o Egito até Canaã. Você vai ver que o primeiro lugar onde o povo de Israel acampou chama-se Sucote. Sabe o que significa? Cabana. Tá? Cabana. É uma cabanazinha bem pobre, alguma coisa que lembra até estrebaria. Tá vendo? Então, Jesus começou os passos dele nessa terra numa estrebaria. Não num hotel, numa hospedaria, porque não tinha lugar para ele. É isso? Mas o cristão também, quando ele sai do Egito, que é a figura da nossa salvação, o primeiro lugar que nós acampamos é em Sucote. Não esqueça disso. Talvez, irmãos, olha, o Senhor ao usar
ao usar essa figura da rola e da pombinha, era para mostrar que, mesmo no nascimento dele, a salvação era para todos os pobres da terra. Todos os pobres da terra. Bom, quanto significado tem para nós nisso que nós estamos vendo aqui, né? Eu aconselho realmente os irmãos a lerem, viu? Do 11 pelo menos até o 16, que é o que nós estamos estudando agora. Se você às vezes não tem muito tempo, né, para ler, mas leia isso aqui. O 13 e o 14, que nós vamos estudar na semana que vem, se o Senhor permitir, é sobre a manifestação da lepra. Então agora é a consequência desse capítulo 12. Está vendo? Aquilo que aconteceu dentro de nós agora vai manifestar do lado de fora, que é a lepra estampada. Aí você vai ver como é que esse pecado se manifesta, né? É uma inchação, é uma úlcera, é uma pústula, né? É uma careca que começa a aparecer, né? Cabelinho está caindo, negócio aqui. Tudo tem significado, né? Capítulo 14 é a purificação do leproso. Tá certo? Irmão, a purificação do leproso é coisa impressionante. Capítulo 13 e 14, você pode estudar, sabe? Você pode pegar todo o 13 e 14 e estudar ele todinho, do princípio ao fim, da Epístola aos Romanos. Todinho. Você encontra todo o livro de Romanos dentro do capítulo 13 e 14, sobre a manifestação da lepra e a cura, na purificação do leproso. E depois nós vamos ver o capítulo 15, que eu disse para os irmãos, que é a manifestação secreta do pecado, que é o fluxo de sangue. É diferente da lepra. A lepra aparece, todo mundo vê. O fluxo de sangue é oculto. Aí os irmãos vão ver, em todos eles, há um segredo que é o oitavo dia. O oitavo dia. E aí você entra nas ofertas, sabendo o significado de cada uma, aí você vê o que o Senhor Jesus fez por nós. Muito interessante, não é? Quando há muitos cristãos que passam... Eu passei 11 anos da minha vida cristã, já era pastor, batista, não é? Já pregava. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a diferença entre pecado e pecados. E eu não podia entender o que estava acontecendo comigo, né? Às vezes eu tinha dúvida que eu era salvo, que eu não era salvo. Eu duvidava, Senhor, não é possível. Por que eu estou fazendo isso? Se alguém diz que, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, nova criatura, as coisas velhas passaram, mas eu não sabia a diferença. Eu só via os atos, eu não sabia que tinha o velho homem. Aí, graças a Deus, o Senhor colocou no meu caminho alguém que me ensinou, começou a me mostrar isso. E aí a luz começou a chegar. Olha, Jesus, quando morreu por você, ele não apenas levou o que você fez errado, ele levou você também. Não apenas levou os atos sujos do velho homem, levou o velho homem também. Você já foi crucificado há 2000 anos, juntamente com ele. Alguém disse, mas que hora, irmão? O Otmani diz, olha, entre a sexta e a sétima palavra da cruz, ele diz, está consumado. Aí acabou tudo, não é isso? E agora ele vai dizer, Pai, nas tuas mãos entregue meu espírito, é a sétima. Então no momento que ele está consumado, e Pai, nas tuas mãos entregue meu espírito, naquele momento que ele, pronto, fez com a cabeça, aí nós somos crucificados com ele. Ele já tinha realizado a obra da redenção. Isso? Nós fomos crucificados. Irmão, nosso velho homem já foi crucificado. Nós não temos que ser escravos do pecado. Nós somos libertados da culpa e do domínio do pecado. Você foi libertado da culpa dos pecados. Todos os pecados já foram pagos. Tudo. Quando você erra, vai diante do Senhor, não espera passar meia hora, um dia, uma semana, achando que daqui uma semana o sangue de Cristo vai ficar mais valioso, porque não vai ficar. Ele é valioso agora, não aceite a mentira de Satanás. Não, como é que você tem coragem de ir lá diante de Deus pedir perdão a ele? Esse pecado você já cometeu 5 vezes. Não tem nada disso. Vai lá e diz, Senhor, eu pequei, contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, tá certo? E o sangue apagou. Se você voltar e falar com ele, Senhor, já é a 3ª vez que eu venho essa semana, ele diz, olha, 3ª? Porque a Bíblia diz que ele apaga os nossos pecados, jamais lembra deles. Aí você lembra, mas Deus não lembra. Ele lança no fundo do mar. Mas irmão, aí você vai descobrir que você vai lá, pede perdão, aí volta a pecar outra vez. Aí o sangue purifica. Você volta a pecar e corre lá, o sangue apaga outra vez. Aí um dia você vai descobrir, eu só estou tratando com os frutos. Esqueci da árvore.
Agora, irmão, ele não arranca a raiz dessa árvore. Não. Ele não arranca essa raiz. Há alguns que dizem que quando você é batizado com o Espírito Santo, aí agora você não pode mais pecar. Não, isso é mentira. Isso não é verdade. Havia um homem que pregava isso nos Estados Unidos, e o irmão disse: olha, eu vou te levar para você conhecer um homem que não tem pecado. Eu disse: então eu quero conhecê-lo. Foi libertado completamente, tudo bem. Aí chegou lá, apresentou para ele, e esse outro irmão sabia das coisas de Deus direitinho, aproximou, cumprimentou. Então o senhor é um homem que não tem, pela graça de Deus. Ele tá na cara dele. Deu um tapa na cara do que não tinha pecado. O homem virou uma fera, pulou em cima dele. Ele falou: irmão, eu bati em você não porque eu quisesse, Deus sabe, é só para te provar que você está enganado. Aí dentro não tem nem farinha, não, aí dentro tem explosivo. Eu só pus o fogo. Se fosse farinha não explodia, mas quando eu pus o fogo, explodiu porque tem dinamite aí dentro. Como é que você diz que não tem? Ó, irmão, 1 João capítulo 1, versículo 8 e 10. Se dissermos que não temos pecado, e se dissermos que não pecamos, são duas coisas. Dizer que pecamos é atos, mas dizer que não temos pecado, quer dizer, você não tem natureza velha, você está mentindo, você está fazendo a Deus mentiroso, está escrito lá. Está vendo? Está lá dentro. Agora, João diz: essas coisas, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, está vendo? Agora preste bem atenção, infelizmente, problema de tradução, ó. Em inglês você tem uma palavra, eu vou falar em inglês que é mais simples do que o grego, may, tá? May e o can, tá? Todos os dois é pode, poder. Mas a palavra que está lá em João não é can. Ele não diz: filhinhos, essas coisas eu vos escrevo. Né? Em inglês é that you may not sin, né? That you can not. Ele não diz, não é que você não pode pecar, eu não tenho condição de pecar, mesmo que eu queira. Não, não, não. Ele diz: há uma possibilidade. O may quer dizer possibilidade. É possível você viver uma vida sem pecado. Quer ver um exemplo? Nós estamos aqui desde as 8 horas, são 9h30 agora, não é isso? Eu pergunto a você: você acha que nós cometemos um pecado que esse tempo nós estamos ouvindo a palavra de Deus? É possível? É possível, mas, irmão, é bem provável que não, não é verdade? Nós estamos todos diante do Senhor aqui. É possível que alguém possa ter desviado a sua atenção, mas não é possível a gente passar 2 horas